Amém. Assim seja. A palavra do nosso reverendo e as classes que tiverem que se conduzir, tem oportunidade. Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos dividir em classes, né? Só lembrando de rendermos graças pela vida de nossa irmã Núbia. À noite, na oração pastoral, no culto público, nós estaremos orando em gratidão pela vida da nossa irmã. Se tiver mais alguém também aniversariando, nós temos um cadastro no Icalvinos que ele dá uma lista para quem está no cadastro. Então, esse cadastro ele não foi completo, a gente tem lá umas 40 pessoas já, mas tem mais irmãos, nossa igreja tem mais, nós não temos um censo completo, né, da nossa membresia, por conta desse cadastro não ter sido terminado. A gente precisa que os irmãos, quando a gente faz aquela chamada, né, então em algum momento a gente vai ter que ir a esses irmãos ou fazer algum tipo de contato, mas por hora não temos isso completo. Então, se você faz aniversário e por acaso a gente não lembra, a gente tem um hall de membros para isso, né, para a gente saber. E hoje é tudo digital, a gente lembra, é mais fácil para ajudar. E aí a gente precisa, em algum momento, aí, ter essa participação, colaboração dos irmãos, até para facilitar o trabalho. Inclusive, aniversário de casamento, tudo isso, o nosso cadastro lá, ele nos lembra. Ok, irmãos, então, nossas irmãs já foram lá para a sua classe, nós vamos então aqui começar a nossa. Vamos orar. Nessa manhã nós vamos continuar falando dos sacramentos. Meu propósito é encerrar esse capítulo dos sacramentos, porque, na verdade, há mais 2 capítulos sobre sacramentos, um sobre batismo e outro sobre ceia. Então, nós vamos continuar falando dos sacramentos, mas o capítulo geral, que fala dos sacramentos, eu espero concluir, então, hoje pela manhã. Ok? Vamos orar, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, Senhor, Deus de glória e majestade, Deus Santo, Senhor, que nos redimiu do pecado, que na eternidade planejou nos enviar o Filho e cumpriu no tempo, e não apenas isso, nos enviou o Espírito Santo com a palavra, ó Pai. Nos alcançou com o Teu Evangelho, nos transformou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor, e por isso estamos aqui, não apenas fisicamente, presencialmente, mas espiritualmente, já reinamos com Cristo, fazemos parte do Teu reino, e sabemos que nessa terra esse reino é especialmente manifesto na Tua igreja, especialmente a Tua igreja é o reino do Senhor, e nós estamos aqui, ó Pai, para Te glorificar, Te adorar, buscar o bem da Tua igreja, o seu crescimento espiritual, na fé, a edificação do Teu povo. E por isso, nesse momento, rogamos pelo Teu reino nessa terra, pela igreja, ó Deus, na nossa nação, aqui nessa região, ó Pai, da Bahia, no Recôncavo, onde o Senhor tem nos colocado. Pedimos que venha o Teu reino nos corações, subjugando os corações a Cristo, ó Deus, abençoando as igrejas, os ministros, os presbíteros, diáconos, cada membro, ó Deus, nos dando discernir como é maravilhoso fazer parte do Teu reino, nos dando no coração o desejo de ver esse reino se alargando, crescendo. Fortalece, ó Pai, a Tua igreja, também nos capacita a cumprir a grande comissão. Sabemos que apenas pelo Teu Espírito é que, quando evangelizamos, apenas o Teu Espírito pode converter pecadores, pode aplicar os méritos de Jesus aos perdidos. Por isso, abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa os nossos esforços, abre portas, usa as oportunidades, e que seja o Senhor mesmo a cumprir todo esse propósito e exalta o Teu nome na Tua igreja, ó Pai. Assim também abençoa essa classe, fala aos nossos corações, nos conduz aqui, tira toda dúvida
e que a tua palavra venha ser, de fato, aquilo que venha nos moldar, nos convencer, e que nosso coração, então, abrace essas verdades pela fé. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, nós vamos falar dos sacramentos, continuar. Nós vimos as duas primeiras sessões desse capítulo, que é o capítulo 27 da Confissão de Fé, e nós vimos a sessão 1 e 2, e nós vamos ver as três últimas sessões, que é a 3, 4 e 5. Ok? Eu vou ler alguns textos aqui, bíblicos, que dão base para da primeira sessão de hoje, que é a 3, e depois nós vamos comentar. Romanos 2, 28 a 29, 1 Pedro 3, 21, Mateus 3, 11, 1 Coríntios 12, 13, Lucas 22, 19 a 20, e 1 Coríntios 11, 26. Então, são esses os versículos que a Confissão de Fé usa. Então, nesse momento, eu vou ler Romanos 2, 28 a 29. Romanos 2, 28 a 29, a palavra de Deus diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, mesmo com a circuncisão, Paulo está falando lá da circuncisão, do Antigo Testamento. E já é óbvio, e Paulo, claro, lança mais luz, que o verdadeiro judeu não é só o que teve a carne cortada, o que tem um sinal. Então, nunca foi. Nós vamos ver aqui mais na frente, e a Igreja Católica Romana crê que o sacramento, ele opera ex opere operato, ou seja, se a pessoa quiser, não tiver nada contra, aquilo ali aplica a graça, então o batismo regenera. Então, nunca foi a circuncisão que salvou ninguém. Esse argumento o pessoal usa, não, mas o batismo não salva, sim, mas nunca o sinal da aliança foi o que salvou. Foi o Espírito Santo que operou internamente no coração essa transformação. Então, Paulo deixa muito claro isso. Não é judeu, o verdadeiro judeu é o que é circuncidado no coração pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, sempre foi necessário o batismo ou a circuncisão, ela é um sinal daquilo que deve ter acontecido já no coração. Entende? Então, aquilo que acontece externo deveria sinalizar aquele que participava corretamente da aliança no Antigo Testamento, ele tinha esses sinais que eles só apontavam para uma realidade já interna. Ok? Então, é essa a ideia. 1 Pedro 3, 21, Pedro vai falar, no contexto, a gente vai ler só um versículo, ele está falando aí, 1 Pedro 3, 21, ele está falando aí da cena lá do dilúvio, certo? Vamos ver aí, 1 de Pedro 3, 21. No contexto aí, perceba que ele fala de Noé e dos 8 que foram salvos através da água. Aí ele vai dizer que o dilúvio, ele vai dizer que esse livramento do dilúvio na arca é uma figura do batismo. Veja que ele diz, a qual figurando o batismo, verso 21, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, várias coisas no Antigo Testamento, o dilúvio, por exemplo, aponta para o batismo, mas aí ele aprofunda, ele diz que o batismo não é a remoção da imundícia da carne. Seja aí o pessoal que está na reforma aí, no poeirão, né? Eu acredito que o presbítero Marcos chega em casa todo branco de poeira, né, irmãs Lourdes? Chega imundo, né? Imundo. Aqui, depois de um dia de trabalho, chega imundo. Então, quando ele vai lá, Deus abençoou, a gente tem água encanada, tem um chuveirão lá, ele limpa a imundícia externa. E ele está dizendo que esse batismo que não salva
não é essa limpeza externa, nunca foi. Nunca foi isso, nunca se tratou, não era o sangue de uma novilha, sangue de animal não purifica ninguém, não é aqueles rituais de lavagem, não é o batismo. O próprio João Batista disse, vocês estão sendo batizados aqui, mas vem um, é o batismo, ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, é uma obra interna, ele vai enviar o Espírito Santo. Então, nunca se tratou de coisas, de sinais externos. Agora, os sinais externos têm o seu lugar, porque Deus ordenou a circuncisão. Deus mandou, Abraão, você está em aliança comigo? Se circuncide. Circuncide todos os machos da sua casa. Ninguém foi salvo por isso, não, irmãos. Eles eram salvos pela fé, mas estando na aliança, eles tinham que obedecer o que Deus disse que tinha que ser feito. Então, nós não somos salvos por ser batizados, ou por ser membro da igreja, simplesmente, ou participar da ceia. Mas como salvos pela graça, esses sacramentos são sinais e símbolos, e Deus nos manda fazer a ordenança. Deus nos manda, creu, quer ser membro da igreja, tem que ser batizado. Os crentes têm que participar do sacramento da ceia do Senhor. Então, é um meio de graça. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né, aqui na aula de hoje, nas próximas lições. Mas, irmãos, que fique claro que nunca a questão é meramente externa. Né? Não é isso que nós cremos nem pregamos. Mateus 3,11 é o texto que fala aí do batismo com o Espírito Santo e com fogo, né, que tem todo um debate aí com esse batismo com fogo, que geralmente os reformados entendem que o batismo com fogo ali era o juízo para os que não se arrependem. Né? Mas, enfim, Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João era um batismo para arrependimento, baseado naquelas lavagens, a pessoa recebia o batismo, e João está dizendo, não, vai vir um que ele batiza com o Espírito Santo. Então, esse batismo é preparatório, o batismo de João. E o verdadeiro batismo, então, nós somos batizados em Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo na conversão. Nós fomos unidos a Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. O batismo, sacramento, ordenança, é um símbolo disso. Mas não é o batismo que regenera. Ele é um símbolo de algo que já aconteceu. No caso da criança, você diz, mas não, ela não creu ainda. Mas aí é a ideia de continuidade com a circuncisão. Então é baseado na promessa. Nós sabemos que a criança ainda já não nasce regenerada e tudo, mas ela, pela promessa, por causa da fé, da aliança, e ela já é beneficiária do pacto ali externamente, então ela recebe o batismo por causa da continuidade com a ideia de aliança, que nós vamos ver na lição mais na frente, vamos voltar a esse ponto, e o texto que estamos seguindo, Spru, ele comenta um pouco sobre isso. Mas sempre lembrando, a nossa ênfase é que há uma obra de regeneração, há uma obra do Senhor que é interna. E que mesmo nós que somos da aliança, nós sabemos que ela é necessária e nós devemos orar pelos nossos filhos, pregar a eles e pedir a Deus que os converta, que os regenere no tempo devido, porque, fora isso, eles vão ser externamente membros da igreja, como muitos judeus eram circuncidados, mas não eram crentes de verdade, não eram verdadeiros judeus, mas fizeram parte da aliança, tiveram privilégios e desperdiçaram esses privilégios, que é o que nós temos argumentado, né, sobre os que crescem na igreja e se desviam. E nós temos sempre, claro, a esperança de que em algum momento Deus venha a regenerá-los, né, e transformá-los e uni-los de fato à igreja por meio da fé e do arrependimento genuínos. 1 Coríntios 12:13, pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só espírito. Veja o batismo com espírito aí. Quando você creu, todos os crentes, judeus,
gregos, brasileiros, chineses, japoneses, qualquer etnia, todo crente verdadeiro, todo convertido de Jesus, todo salvo pela graça, ele foi batizado no corpo de Cristo. Ele bebeu de um só Espírito. É o mesmo Espírito, todos nós. O povo de Deus lá na época que Jesus andou na terra, a história da igreja todinha, o povo que se converteu de verdade, nós hoje, todos participamos do mesmo Espírito. Então, quando você se converte, você é batizado em Cristo. Há um batismo espiritual, você é unido a Cristo, você é feito participante de Cristo, você recebe o Espírito Santo. Para nós não existe crente que não tem o Espírito Santo. Né? Inclusive até tem essa questão aí no movimento pentecostal, mas o verdadeiro pentecostal clássico, ele crê que o crente recebe o Espírito Santo, mas ele deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que para eles é uma experiência separada, distinta da conversão, que para nós é um enchimento do Espírito Santo. Mas para eles tem a questão das línguas e tudo, e para nós não. Então, nós cremos que todo crente verdadeiro ele tem o Espírito Santo já. Nós cremos na obra do Espírito Santo, pregamos, nossa igreja, nós dependemos do Espírito Santo, ele é que aplica a salvação, ele é o agente da salvação, e nós vamos ver isso, né? Então, a questão principal, é importante obedecer à ordenança? Sim. Ser membro de uma igreja é importante. Mas o principal é a obra do Espírito, aplicando a redenção. Então, o principal é que cada um de nós fomos batizados em um só Espírito. É por isso que o ladrão da cruz está no céu. Que a gente veio debatendo, lembra que a gente conversou sobre isso aqui? Essa questão, não deu tempo, e muita gente, não, corre lá, qualquer um, que mesmo que não seja ministro da palavra, qualquer irmão vai lá e batiza. Alguns trataram disso, perguntaram para mim, se a pessoa estiver morrendo e não tiver um pastor, e aí o que é que faz? Pode ir lá um irmão, porque a Bíblia não diz, né, que é um ministro, mas a nossa confissão de fé, nós vamos ter aqui uma sessão que vai dizer quem é que pode ministrar os sacramentos. Então, mas você vai dizer, não, mas é uma visão, não está na Bíblia isso. Enfim, a Bíblia não é um livro exaustivo. Nós vemos que os apóstolos batizavam. Os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja faziam isso. Mas, enfim, nós vamos falar, a confissão de fé vai falar um pouco sobre isso. Então, não precisa batizar desesperado como se fosse o batismo que fosse salvar. Porque o ladrão da cruz, ali na cruz, ele foi regenerado. Ele foi batizado ali na cruz. Você não percebeu, mas ele foi batizado. Ele recebeu o Espírito Santo, ele foi salvo. Foi tirado o coração de pedra e colocado o coração de carne. Naquele momento ali. E por isso que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a base para podermos dizer isso, estaremos, se morrermos hoje, vamos estar no paraíso. Como é que você sabe disso? É porque você recebeu água? Não, a água é importante, não podemos desprezar. Mas é se você foi regenerado, se você foi salvo, se você foi batizado no Espírito Santo. Então, na igreja pentecostal, o pessoal fica com aquele medo, né? Será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Tem gente que está há anos na igreja pentecostal e nunca falou em línguas, né? Nunca foi batizado. Aí fica, poxa, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Pronto, eu estou lhe dizendo, como pastor, baseado nas Escrituras, se você é crente regenerado, você foi batizado com o Espírito Santo. Agora, você pode ser cheio, pode ter momentos de altos e baixos, precisar de ser renovado, ser cheio do Espírito. Deus pode mandar avivamentos? Pode. Mas não existe crente sem Espírito Santo. Não existe crente que não nasceu de novo. Verdadeiro, né? Existem pessoas vinculadas à igreja visível. Mas todo crente verdadeiro, ele foi batizado no Espírito Santo. Certo? E nós cremos nessa obra, e isso acontece quando a pessoa está ouvindo a pregação e se converte, Deus está operando, e nós cremos sim no batismo com o Espírito Santo bíblico, né? O batismo com o Espírito Santo bíblico. E nós devemos orar por isso e desejar que Cristo esteja salvando pecadores, batizando pecadores com o Espírito Santo. Que para nós é quando eles entendem o Evangelho e se convertem, nascem de novo. Então, nós devemos orar por isso, para que o reino de Deus venha e pessoas se convertam
e recebam o Espírito Santo. Ok? E aí, ele cita aí o texto em Lucas 22:19 da ceia, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. E 1 Coríntios 11:26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ok? Irmãos, então a seção da confissão diz o seguinte, a seção 3. A graça significada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente. O poder não está na água, não está no pão e não está no vinho. O que está dizendo é isso. Não está o poder, a graça, não está nos elementos. Não é uma coisa mágica. Tome aqui esse elemento e tal, e aí vai operar na sua vida. Não tem, a graça não está nos elementos. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra. Então também, mas se o pastor não é crente de verdade, não é batizado com o Espírito Santo, se o pastor é um ímpio, é um lobo em pele de ovelha, segundo nós vamos ver aqui, na tradição ortodoxa da igreja, a graça ela não depende nem do ministro também. Então, por exemplo, muita gente pode dizer assim, eu me converti, Deus usou um pregador para me converter, e hoje ele está no mundo desviado, na prostituição e tal, e quer dizer que valeu a minha conversão? Então, ele me batizou, ministrou a ceia para mim várias vezes, valeu, né? Eu recebi graça por meio disso, e segundo a confissão de fé, eu creio assim também, e a igreja católica também, nós vamos ver, até concorda com isso, nós vamos ver o que é igual, o que é diferente. A graça não depende até mesmo da piedade ou da intenção de quem administra. Então, ela é uma instituição de Cristo, é um meio de graça. Claro que a gente não quer, né? Ninguém vai querer um ministro que não ande em arrependimento e fé. Lá um critério do presbiterato é ser irrepreensível, que não é ser sem pecado, mas é alguém que resolve os seus problemas, seus pecados, como já aprendemos aqui na igreja. Mas, caso aconteça uma situação dessa, depois descobre que não era crente de verdade, se desviou, não se preocupe, seja fiel, participe dos meios de graça, participe da ceia, ouça a pregação, né, se una à igreja, isso não está na sua mão, e Deus ele usa as instituições dele, os meios de graça, porque o poder não está no homem, né, o poder está no Deus. Aí ele diz, mas na obra do Espírito. Então a eficácia depende do Espírito, não é externa, não é nada externo, não é o elemento, não é quem administra, é o Espírito Santo, enquanto nós estamos aqui cumprindo o que Deus nos ordena, pregando, administrando sacramentos, é o Espírito Santo que opera a graça, junto com a palavra, o Espírito com a palavra. Mas depende do quê? Da obra do Espírito e da palavra, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Então, há uma promessa, Deus mandou fazer, porque é um meio de graça, e pressupõe na promessa de que ele vai abençoar esse meio de graça. E essa bênção, então, depende da obra do Espírito, depende da palavra, e de participarmos com fé dignamente. A fé é a causa instrumental, digamos assim. Irmãos, então, vamos comentar e caminhar e depois ver perguntas e dúvidas aí dos irmãos, ok? Então, a graça que opera por meio dos sacramentos não é conferida por um poder que está ali nos elementos. E no catolicismo existe um termo latino chamado ex opere operato. Então, para a igreja romana, existe, então, algo que o sacramento transmite graça por ele mesmo, ele é a causa instrumental. A questão toda é essa. Há um poder inerente nos sacramentos. E aqueles que recebem os sacramentos, né, também recebem a realidade significada pelo sacramento.
Quando eu digo assim, tão certo como esse pão aqui você come, se você crê, ele vai, né, pela obra do Espírito, ele vai ser uma bênção para você. Então, não é o elemento em si que já carrega, mas depende da ação do Espírito, da palavra, e você participar com fé desse sacramento. Na Igreja Católica não é assim. E eu até entrei num site católico para ver como é que eles pensam, vou trazer aqui a informação, certo? De tal maneira que para eles é mais ou menos assim, o batismo é como que regenerasse, segundo a Igreja de Roma. A eficácia está ali no batismo em si. Né? Para nós, então, há necessidade de uma obra do Espírito. No caso de batismo de infantes, tem a ver com o pacto, com a continuidade da circuncisão, não tem nada a ver, não está dizendo nada a ver com regeneração. Certo? Mas para a Igreja Romana, então, o sacramento, ele transmite ali, como que meio que automaticamente, a graça. Mas nós vamos aprofundar para não sermos injustos, né, com a Igreja Romana. Mas é interessante a gente entender porque a nossa fé é reformada. E os reformadores saíram da Igreja de Roma. E a gente fica falando da Igreja de Roma porque nós somos protestantes, a Igreja presbiteriana saiu do romanismo, e para a gente entender a nossa posição ajuda. Né? E também porque a gente vive num país católico, a gente tem que falar. A maioria, já li aí esses dias que, segundo alguns estudiosos, se sair perguntando na América Latina, 90% das pessoas dizem que são católicas. A gente sabe que não é na prática, mas é importante a gente conhecer, sendo evangélico, conhecer a diferença, conhecer o que cremos e o que eles creem. Muitos deles não conhecem, até você pode instruir um católico que você conheça sobre esse assunto. Você diz, o pastor me ensinou, então vocês creem assim, viu? Mas eu não creio assim. Então, pode até lhe ajudar a conversar, né, com alguém conhecido aí que seja romanista. Então, isso aqui que eu vou dizer agora é tirado de um site católico. Né? Alguém perguntou o que significa ex opere operato. E ele vai dizer lá no site, é uma operação, é uma expressão teológica latina que significa pela obra operada. Refere-se ao fato de que os sacramentos realmente são eficazes. Eles conferem a graça quando o sinal sacramental é validamente realizado. Então, ele confere, ele transmite graça mesmo quando ele é feito de modo válido. Não como resultado da parte do receptor, mas pelo poder e promessa de Deus. Nós concordamos que, no sentido de que é um meio de graça. Só que para nós tem que haver a fé, né, tem que haver ali a questão bíblica, a palavra em associação. Para os batistas, ceia e batismo não é sacramento, é memorial. Zwinglio, também na Reforma, era dessa posição. Nós não seguimos os batistas nisso. Eu não sei agora dizer os batistas reformados, mas os batistas em geral, eles creem que é memorial. Então é só um rito para lembrar, não é meio de graça. Certo? Não é meio de graça. Para nós, reformados, é um meio de graça, é uma ordenança e pode ser um instrumento de Deus para a nossa santificação. Depende da obra do Espírito e depende da instituição da palavra, mas nós devemos fazer em obediência, dependendo do Senhor, e Ele promete uma bênção sobre isso em geral. Agora, voltando aqui ao catolicismo, permita-nos esclarecer isso. Para receber os frutos dos sacramentos, isso é, para obter deles aquilo que você espera obter, exige-se que a pessoa esteja apropriadamente disposta. Isso significa que não é automático receber a graça pelos sacramentos. Então, eu falei que é automático, mas não é tão bem assim. Um católico está argumentando. Mas não é em que sentido? Tem que haver uma disposição mínima. A pessoa não pode levantar objeção, mas é só isso. Não importa se ela crê, não importa se ela é digna, se ela está entendendo, se ela não está entendendo. Vamos aqui batizar, é só ela não dizer assim, não quero. Se ela se submeter, vai receber graça. Não é automático, mas basta ela não se opor. Ela se apresentar para receber ali. Então, aquilo vai acontecer na vida dela.
Então, deve haver, no caso de um adulto, né, ele diz, uma receptividade predisposta para receber. Então, é um mínimo de predisposição. A pessoa querendo. A natureza ex opere operato nos recorda que, embora uma disposição apropriada seja pré-condição necessária para receber a graça, ela não é a causa. Então, para eles, a causa é o sacramento. Para nós, a causa, tem várias causas, nós vamos ver mais na frente. Mas a causa instrumental é a fé. Para eles, a causa instrumental é o sacramento. Se a pessoa não se opor, ela vai receber graça. O que Deus nos oferece nos sacramentos é um dom gratuito, eles dizem lá. Então, nem mesmo nossas disposições, por melhores que sejam, produzem a vida de Deus em nós. Então, eles concordam que vai haver uma graça que não depende do homem. Né? Só que, para eles, né, tanto do ministro, mas para eles também da pessoa, para nós, não importa, claro, né, que a gente gostaria que os ministros fossem dignos, mas é necessário mais uma questão de fé na palavra e etc. Então, Sproul, ele vai dizer que não é justo dizer que a Igreja Católica Romana ensina que os sacramentos funcionam automaticamente, né? Independente da vontade da pessoa. Então, se ela recebe, sim. Se ela não coloca obstáculos, sim. Agora, precisa ela ter fé e entender o que está acontecendo? Não. Para o católico romano, não precisa ela ter fé. Basta ela não se opor, que ela vai receber o benefício. Mas se alguém na multidão disser, não jogue água em mim, não, então não valeu aquele batismo. Se ela se opor, estou fora, não quero. Então, se ela fizer isso, não tem efeito, ela corta o efeito do sacramento. Então, a única barreira, digamos assim, é ela não querer, mas não precisa fé, tal, não tem. O sacramento em si vai transmitir graça para aquela pessoa. Irmãos, tudo tranquilo com isso aí? Deu para pegar a ideia? É uma coisa meio complexa, né? Mas é isso. Eu estou tentando ser fiel aqui, né, aos textos. Sim. Primeiro Emerson, depois Perito Romeu. Eu vou fazer uma transição ainda, mas pode falar aí. Sim. Memorial. E, assim, a missão de Pedro Artes ela é calvinista, é calvinista. E ela recebe essa influência de Calvino. Então, quando a gente vê alguém sendo batizado, né, e sendo derramado água sobre a cabeça da pessoa, ou quando a gente vê pessoas recebendo os elementos, né, da ceia, recebendo pão, recebendo vinho e tal, pode se perguntar o que é que eu estou recebendo aqui nesse momento, né? Sim. Eu estou recebendo só pão, eu estou recebendo só vinho, eu estou só vendo ser derramado água ali na pessoa, né? São só esses elementos que são meros essa palavra, meros símbolos. Né? Se a gente for observar a Fundação Reformada, ela não abandona a ideia de que há uma presença real de Jesus nos sacramentos, não só. Na Reforma, a discussão foi sobre a ceia e somente sobre a ceia, né? Mas, no geral, sobre o sacramento. A gente lê na Confissão de Fé o seguinte, no artigo 2, né, dessa sessão, que diz que em todos os sacramentos há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso,
os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Né? Então, aqui a gente tem expresso a visão que deve ser mantida, a visão reformada, né? Sobre a questão do que está acontecendo no sacramento. Né? A gente tem o sinal e a coisa significada. Né? Quando a gente recebe os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, a gente não está só recebendo os sinais meramente. Né? Estou recebendo só o sinal que simboliza, né? De Cristo, que simboliza o corpo de Cristo, que simboliza a regeneração com a água. Não, a gente está recebendo os sinais, mas a gente está recebendo também as coisas significadas nesses sinais, e essa é a expressão da visão reformada dos sacramentos. Quando a gente toma o cálice do pão e recebe a água, a gente está recebendo dessas graças que elas representam. Elas não só simbolizam, a gente recebe essas graças. Se participa dignamente, né? Se participa dignamente. Porque há, como a gente vê aqui, uma união sacramental. Não há, como a igreja de Paulo prega, uma confusão entre essa união, de forma que a graça ela destrua a natureza, destrua os elementos. Tipo assim, não precisa ser somente pão, tem que se transformar em carne, não precisa ser somente vinho, tem que se transformar em sangue e tal, né, que é a questão da substanciação. Né? Mas que, muito embora não se transforme, há uma graça, por causa dessa união sacramental, há uma graça que está sendo administrada naquele momento. Aqui eu trago uma palavra da Confissão de Fé Escocesa, né, que atendeu a Confissão de Westminster, e ele influenciou a Confissão de Westminster. Essa questão, ela diz o seguinte sobre essa questão. Diz assim: e assim, condenamos inteiramente a validade dos que afirmam que os sacramentos não são outra coisa que meros sinais desnudos, Muito ao contrário, cremos seguramente que pelo batismo somos enxertados em Jesus Cristo, para nos tornarmos particularmente dos participantes de sua justiça, pelo batismo, pela qual todos os nossos pecados são cobertos e perdoados. Cremos também que na ceia, corretamente usada, Cristo se une de tal modo a nós que se torna o próprio alimento e sustento de nossas almas. Não que imaginemos qualquer transubstanciação, né, na ideia de Roma, do pão, no corpo natural de Cristo, e do vinho, no sangue natural, como também ensinado perniciosamente, os pontíficos, o pessoal de Roma, como creem para a sua condenação. Mas essa ele vai tratar Cristo dentro da Confissão de Westminster dele, igual. Mas essa união e associação que temos com o corpo e sangue de Jesus Cristo, no uso reto dos sacramentos, se realiza por meio do Espírito. Então, aqui, é essa substituição. Se para Roma ex opera operato é opera por si mesmo, na concepção reformada, o elemento substancial é o Espírito, que se une ao sacramento, naquele momento, no momento da administração. Que pela verdadeira fé nos transporta acima de todas as coisas visíveis, que são carnais e terrenas, e nos habilita a alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, uma vez partido e derramado por nós, e que agora está no céu e se apresenta por nós na presença do Pai. Não obstante a distância entre o seu corpo, agora glorificado no céu, e nós, mortos aqui na terra, contudo cremos firmemente que o pão que participamos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então, essa, né, é a visão reformada, né, que a confissão de fé, ela, nesse artigo, coloca perfeitamente. Eu acho que uma das melhores expressões de sacramento que a gente tem na nossa visão protestante é a confissão de Westminster, né, plenamente, de que quando você recebe os sacramentos naquele momento, né, o elemento substancial ali é a fé e o Espírito, de forma que você pode simplesmente dizer: eu estou recebendo o corpo de Cristo, estou recebendo o sangue de Cristo, não com suas matérias destruídas, mas pela união do Espírito, né, que une de tal forma que o Cristo ao elemento, eu estou recebendo tanto o corpo como o sangue, eu estou recebendo a graça
da administração do sacramento. Resumindo, assim, a questão é participando dignamente, é como falamos, né, na ceia. Tão certo como você está comendo esse pão, embora ele não vira carne, bebendo o vinho, embora ele não vira sangue, pela fé, pela obra do Espírito, você está comendo da carne, bebendo do sangue do Senhor. Na verdade, é como eu falei do batismo. Antes de falar aqui, passar a palavra para o prefeito Romeu, todo crente, ele já foi batizado, lavado. Todo crente verdadeiro já comeu da carne e bebeu do sangue do Senhor. Senão não tem parte com Jesus. Mas nos sacramentos, nos meios de graça, isso continua acontecendo. Nós precisamos de mais graça. Então, essa questão cronológica, eu acho que a gente tem que ter cuidado, mas nós temos que estar constantemente usando os meios de graça, renovando essa graça. Então, eu só não acho assim que eu creio que a pessoa, como eu falei do ladrão da cruz, ele foi batizado ali, ou alguém que se converteu, né, adulto no caso, alguém que se converteu adulto, ele vai ser batizado cronologicamente depois, mas ele tem que participar daquele batismo com o meio de graça. E quem está vendo também. Quando a igreja tem batismo, não é o batismo daquela pessoa, é um batismo dela, mas a igreja é um sacramento que está sendo ministrado para a igreja. Nós estamos contemplando e nós devemos lembrar do nosso batismo e obter graça e lembrar que nós somos lavados, e buscar graça para constantemente recebermos, então participarmos, né, do que está acontecendo. Então, nós não assistimos, na verdade, irmãos, nós não assistimos culto. É por isso que, voltando, vou falar aqui dessa questão que a pandemia trouxe, né, do culto online, que não existe culto online. Então, você não assiste culto, né? Você presta culto. É por isso que não tem ceia e batismo em drive-thru, como é que o pessoal faz aí? Na internet. Pegue seu pão aí de casa, o pastor lá na casa dele, ou na igreja, pegue aí e tal. Não existe isso. Porque esse é elemento de culto, e o culto não existe esse culto, eu aqui, não é assim que, pelo menos assim, não está o que a Bíblia mostra. Então, a ideia, a força dessa comunhão dos santos na pregação e também o batismo, aí é uma coisa que fortalece a igreja, a eclesiologia. É o que a gente falou antes da comunhão dos santos, o capítulo que a gente falou. Não dá, mas não precisa de igreja e tal. Sim, como é que você vai participar dos sacramentos, por exemplo? Os meios de graça. Então, a transmissão, quando você não vem para assistir o culto. Você vem buscar graça, você vem adorar. Então, nesse sentido aí, mesmo que você fique em oração silenciosa no culto todo, né? Você não tem uma participação aqui na música, ou não pregue, mas você está ativo espiritualmente na adoração. Você está buscando graça, você está recebendo graça. E aí na ceia, nós vamos ver aqui, tem aquele que ministra a ceia, mas é como o Emerson falou, você deve participar. Não é só um rito que está acontecendo ali diante de você está assistindo. Você tem que entender e buscar se apropriar de Cristo, comer da carne, beber do sangue, ser fortalecido espiritualmente. Então, essa ideia memorial, ela é perigosa, porque a pessoa torna uma pessoa que está assistindo um rito. Né? Ela vem para a igreja, está sendo feito ali um rito, ela lembra uma lembrança vaga, mas como é que aquilo ali é dela? Como é que essa carne é minha? Como é que eu como essa carne, bebo esse sangue? Como é que ele se torna meu? Então, é participando dignamente de Cristo pelos meios de graça. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção, né, nisso aí. Aí eu faço uma pergunta, dessa visão tão elevada, tão coerente, né, de a visão formada da ceia do Senhor. Eu faço uma pergunta. Mas aí você vai ter que esperar nosso irmão. Eu lhe passo depois, que para o prefeito meu falar, eu lhe passo a pergunta. Pronto. Porque o que eu vou relatar aqui é a prática do que está sendo exposto. Porque até os 20 anos eu fui católico praticante. Né? E participei de todas as atividades dentro da Igreja Católica. Eu fui líder da mocidade, eu fui líder
do Departamento de Deficiência Física. Eu viajava toda a Bahia, levando minha experiência como deficiente físico. E como é que era a minha vida quando acabou? De hoje. Eu sou um exímio jogador de dominó. Jogo dominó muito bem. Eu participava de um time de dominó aqui na minha Alagoas, tem uma liga de dominó. E eu saía nas sedes aqui em Alagoas, em toda a Alagoas eu saía jogando, fazia parte de um time. Um time de dominó é formado por 3 duplas de pessoas, eram 6 pessoas. E lá, eu bebia cerveja, eu me socializava com o pessoal, era assim, algo assim, gratificante naquela época. Não é? E isso nos domingos, eu já ensinava, e a missa à noite era um lugar de sair do profano para o sagrado. Né? E a ceia do Senhor, eu iria ali, aí o pastor Eucaristia, né? colocou bem ali a questão da ceia, eu iria para que a ceia me eximisse de pecado, porque nela estava contido esse poder de me limpar, né? Sem que eu tivesse arrependimento, porque no outro domingo eu estaria fazendo de novo, sem nenhum resquício de pecado, nenhum resquício do coração estar pesado, por isso não, era algo natural, comum. Eu participava da ceia, então de comunhão, né? E quando a questão do estudo em si, o líder, nós tomávamos os cursos bíblicos, a 90% das pessoas católicas, inclusive minhas irmãs hoje, que se diz católica, mas não praticam, e minha mãe, nem sabe o real sentido da ceia. Não tem noção. Ela vai lá comer a hóstia. Semelhantemente, como como fazia parte dentro da liderança lá da igreja, na Praça Santa Isabel, eu tinha ciência, sim, de que estava tudo bem comigo, eu chegava na ceia, o ritual, ele me eximia de pecados, eu não tinha necessidade de me arrepender, estava tudo bem. Na segunda, eu estava dentro da sala de aula, já fazendo meu trabalho com minha consciência tranquila. Não é? Então, é mais ou menos assim que os católicos hoje, na sua grande manifestação, né? Bebe o tempo todo, transgride dentro do seu próprio casamento, as suas relações, e espera que lá naquele momento da ceia, Cristo opere nele e ele seja lavado na situação do que é exposto pelo Padre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero tratar, e aí voltando já do início, quando o pastor falou da questão de o que é o nosso externo, é um reflexo daquilo que nós temos que ser no nosso interior, isso é fato. Mas, porém, o externo tem sua relevância, mesmo que ele não retrate tanto quanto, e venha um pouco daquela coisa que Cristo falou do sepulcro caiado, mas é um norte para nós, quanto igreja. Ou seja, como é que eu vou ver, ou vou perceber no irmão, se ele está sendo fiel ou não fiel? Se ele, externamente, ele é uma pessoa que você não tem o que dizer dessa pessoa. Ele está presente nos cultos, porque se há ausência em determinada quantidade de ausência, você tem a autoridade de chamar e procurar conversar o que está vendo. Mas se essa pessoa vem dos cultos, vem à escola bíblica, participa das atividades, eu creio, e aí é uma coisa mais minuciosa, que o Espírito Santo, em determinado momento, até mesmo em uma fala, até mesmo em pedido para o conselho, ou até mesmo numa reflexão de uma parte da palavra de Deus, você consegue detectar que aquele coraçãozinho está 100% batendo no seu exterior. Isso aí, nós percebemos isso aí. E até mesmo aquele que é espiritual, aquele que tem temor pela palavra, que literalmente, primeiro acontece dentro, no seu interior, para depois ser externalizado, essas pessoas percebem, numa falazinha,
também malicioso, mas que para muitos passam despercebidos. Então, quer dizer, essa questão bate muito no que o pastor Ramon fala sempre, que evangelizar não só lá fora. Porque tem pessoas, às vezes, que passam muitos tempos da igreja com esse estereótipo, né? E imperceptível para muitos, achando que é um convertido, que não é ainda. Dentro da própria igreja é um desafio. E que em determinado momento, em uma determinada pregação ali no culto, essa pessoa, assim, tem um impacto, e essa pessoa, naquele momento, é convertida. E não naquele, quando ela entrou, adentrou a igreja, né? E aí foi muito bem colocado pelo pastor, né? A questão de que, quando você recebe esses sacramentos, depende de quem está passando esse sacramento. Porque é legítimo aquilo que há por você, aquela mudança. O Espírito Santo tomou posse de você naquele momento, independente do preleitor lá na frente. Isso é fato. Depois você descobre que o preleitor não era nada daquilo que naquele momento em que ele estava exercendo aquele sacramento ali na frente, ele já estava se prostituindo. Isso acontece em vezes, mas a pessoa que recebeu aquilo foi real. Aquilo é concreto, aquilo foi feito do Espírito Santo e a presença de Deus na vida daquela pessoa, independente do preleitor que está ali na frente. Então isso aí ocorre tranquilamente e conversões acontecem diariamente dentro da própria igreja com os próprios membros. Né? E talvez até esse membro de uma forma assim, para não se constranger diante da própria pessoa, não até nem reconheça e vida de sério. Né? Mas ele sabe que a conversão dele não foi anos atrás, não foi atrás. Desde aquela pregação, daquele dia dentro da própria igreja. Sim. Quando eu falei a questão, só para... Eu sei que o prevento a gente está falando a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala assim, que não é só externo, a gente não... Quer dizer que a gente não valoriza o externo, não é? Porque a gente está dialogando, né? Rebatendo a questão do católico que é só externo. E outra coisa que ele falou, que é interessante, é que essa maneira puramente externa que a Igreja Católica trabalha gera o antinomismo, que ele falou aí. Então, a pessoa pode... né, viver do jeito que quiser e tal, isso é um antinomismo. Então, a pessoa vive imoralidade, a lei não importa, porque ele recebe graça de qualquer maneira mesmo lá, então gera esse antinomismo. Sim, Emerson, diga lá a sua pergunta. Não conseguindo ouvir, não, tem que falar mais alto. Que é uma visão que concorda com toda a história da igreja, né? Porque, se a gente for falar de cristianismo dos seus inícios, né? A concepção de presença real de Cristo sempre teve lá, embora de forma de diversificada, só vai se perdido isso com o protestantismo indireto. Se a gente tem essa visão tão elevada da ceia, né? Como o Calvino também tentou por muito tempo fazer com que a ceia na igreja dele fosse administrada semanalmente, por exemplo, né? É porque nós, conformados, né, confessando essa visão tão elevada, abandonamos essa questão daquilo que o Calvino chama de vida sacramental da igreja, de que, como a ceia é um elemento de fortificação contínua, não é só como o batismo, que é no momento, mas a ceia agora é contínua, né? Nós não praticamos isso como é da visão da formada, né? Semanalmente, né? Como elemento essencial. Sim, nem Calvino conseguiu, né? E ele estava perto da reforma, ele foi a grande mente da reforma, da ala reformada, e o Conselho de Genebra acreditava que o pessoal ia, se tivesse ceia todo domingo, ia cair na rotina, e o povo iria participar da ceia sem a devida atenção, preparo e tudo, mas Calvino, como era um teólogo, ele deve ter argumentado até o fim, porque a perspectiva dele sempre vai mais para a Bíblia do que para os efeitos pragmáticos ali, né? Mas o Conselho de Genebra não quis. Porém, assim, para você responder isso aí, você tem que fazer um estudo do evangelicalismo norte-americano, que é de onde vem, que já tem um filtro. A gente tem que lembrar que o nosso protestantismo não vem direto da Europa, da Escócia, da Inglaterra para cá. O que vem para cá é a confissão de fé de Westminster, até adaptada, né? Porque os americanos já
Alguns pontos já foram adaptados, inclusive, da confissão de fé. Então você tem que fazer um estudo do evangelicalismo, e que você vai ver que é uma coisa que não é tão próxima ali da reforma, já há algumas mudanças, outras ênfases, né? Então não é tão simples assim. Então por que a igreja evangélica brasileira, até mesmo os presbiterianos, não fazem? Porque era um costume, tudo indica que já vem dos Estados Unidos. Os missionários já trouxeram para cá. Então, assim, você nunca viu ninguém brigando por isso, não é uma coisa que cause. É quem estuda a reforma, quem estuda Calvino, os sacramentos pela visão reformada, é que vai chegando a essa conclusão, que é um elemento de culto. Então, por que não tem todo culto? Mas as igrejas, geralmente, assim, está tendo um redescobrimento da fé reformada. Então, nós somos muito mais evangelicais do que reformados, em geral. Então, a igreja ela teria que, para chegar nisso aí, descobrir a fé reformada, dizendo, a gente quer isso, quer um culto mais solene, sacramental, vai ter o sacramento associado à palavra, todo culto. Então, teria que ser a igreja teria que caminhar para essa perspectiva, sob pena do, o pastor quer que seja assim. Você pastor aí se o conselho fizer isso. Do povo realmente cair na confusão, entendeu? Com relação a isso. Virar uma coisa rotineira, a pessoa desprezar a ceia, fazer por fazer e talvez até realmente trazer prejuízo, né, para o que está sendo feito ali. Isso aconteceu talvez que o presidente meu falou do catolicismo. Né? O cara está lá, vive de qualquer jeito, não tem compromisso com a piedade e tudo. E a gente sabe também que a igreja é um corpo misto. Né? Então, tudo isso aí, Calvino tinha libertinos em Genebra, né, que ele teve que impedir de participar da ceia. Então, assim, teria que ter um compromisso com a santidade, com o reino de Deus, eu creio, muito maior do que o que nós temos hoje, embora, se é bíblico, a gente teria que obedecer. Né? Sim. De olhar, não só para o sacramento, para transformar aquilo em uma coisa algo espiritual e sobretudo as outras, mas o sacramento, a palavra, a oração, todos os Mas, assim, o que eu vejo assim, as pessoas não têm uma visão diferenciada nem do culto, a santa convocação, o compromisso com o dia do Senhor. Então, assim, eu acho que tem outras coisas antes que a igreja teria que absorver, abraçar, para poder, em algum momento, ela chegar nisso aí. Isso aí está numa ponta do processo, não está na base do processo. Entendeu? Eu acho que se começar por esse ponto aí, não adianta, ao meu ver. Porque vai ter as pessoas... O culto para as pessoas é uma atividade ordinária, é uma atividade qualquer, igual e a outra coisa, outra atividade, ou outra atividade informal. Então, assim, não há uma solenidade, um zelo, uma ideia de encontro com Deus, de meio de graça. A pessoa ela não pensa assim, eu não fui para o culto, eu perdi o meio de graça, eu perdi uma oportunidade na minha vida curta de ser mais santo, de ser santificado, de ter mais... Ela não pensa assim. Na verdade, as pessoas pensam que estão perdendo tempo no culto, né? Em estar na igreja. Elas não pensam que estão... Elas pensam que estão perdendo tempo de ser crente, de estar na igreja. Entendeu? Elas não veem como essa mística, nem no culto em geral não é vista. Então, quanto mais na ceia. Né? Então, tem que ser recuperado toda essa ideia. E é o Espírito Santo que vai trabalhar isso no coração das pessoas. A gente não pode forçar, a gente pode ensinar a orar pelas pessoas, mas a gente não pode forçar ninguém a ser levado a essa convicção. Né? Então, é um trabalho que tem que ser feito. Eu creio que todo reformado vai pregar nesse sentido, mas aí, assim, uma dorinha só não faz verão. Né? A igreja, o povo tem que abraçar e querer entender. A reforma, Calvino estava lá, mas o pessoal quis a reforma, a fé reformada. Né? Ele não fez nada só. O que ele fez só foi ser expulso depois, no começo, né? Mas depois o povo quis, aí chamou e foi, e aconteceu. Então, assim, não é simples assim, essa questão. E assim, a gente tem que ter cuidado. Calvino não era episcopal, né? Ele não foi sozinho e fez. Então, o conselho não quis, ele continuou. O conselho de Genebra não quis isso. Só um pouquinho, irmã da Cleide, depois de Raimundo, irmã da Cleide fala.
Sim, Por exemplo, um moço está doente, uma pessoa doente. E naquele momento, essa pessoa está ali, o corre-corre que a família dentro de casa. Tem um crente ali, só tem um crente. Essa pessoa está ali para morrer. sim, Está morrendo. sim, Ele, antes de morrer, ele está pedindo que alguém consagre ele ali na palavra de Deus, para ele não morrer em vão, sem ter a salvação. sim. E aquele crente que está ali, ele pode ir lá levar a palavra e consagrar aquela pessoa. A nossa confissão de fé, ela é contrária, tem que ser ministro da palavra. Agora, essa pessoa ela não vai para o inferno porque não recebeu o sinal externo, não. Ela tem que se converter internamente. Ela tem que ser regenerada, batizada internamente pelo Espírito. Então, assim, a nossa igreja, ela não autoriza qualquer pessoa ministrar ceia ou batizar. Só que isso, assim, eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá hoje, né? Porque os irmãos estão muito bons hoje, perguntando muito. Então, a nossa confissão diz que não, né? E eu entendo, vamos ver os argumentos, né? Ela disse que não. Por isso, assim, por que qualquer irmão não pode também dar ceia aqui? Se o pastor morreu e é o dia da ceia, o pastor morreu. Por que outro irmão não vem aqui e ministra a ceia também? Então, segundo a nossa confissão de fé, isso é uma atribuição dos ministros da palavra, certo? Então, o tempo aí, irmãos, mas vamos, 11 horas, vamos caminhar aí uns 15 minutos aí para a gente tentar fechar. Sim, a irmã Darclide, diga lá, minha irmã. Vai ter um capítulo na confissão de fé que vai falar da ceia, né? Respondendo brevemente, ordenança é ordenança, né? Então, se é água, se é pão, se é vinho, certo? Como é que chegou aí? Assim, tem várias coisas que a gente pode dizer, né? Vários argumentos. Mas, realmente, a posição geral reformada é que é vinho mesmo. Tem uma porcentagem de álcool, né? Geralmente, os vinhos têm 10% de álcool, né? Alguns vinhos portugueses têm mais porcentagem, né? Tem mistura de álcool para ficar mais forte. Mas vinho geralmente tinha álcool, sim, né? E era vinho ali. Mas como não é o assunto da ceia, eu vou deixar mais para frente. E aí é outro assunto aí, né? Que não sei se os irmãos vão ter paciência para ouvir essa questão aí. Eu também, na verdade, nunca dei um estudo sobre isso, né? Sobre por que é vinho ou não o suco de uva, né? Nunca. Aí eu teria também que parar para considerar, fazer uma pesquisa e trazer todos os argumentos. Eu já ouvi muito argumento porque tem que ser vinho, né? É porque teve gente que já foi alcoólatra e algum bocado de coisa. Mas eu teria que parar realmente para analisar isso aí. Porém, a ordenança é clara e a gente deveria, em geral, a resposta geral deveria seguir sim a ordenança do Senhor. O Senhor já sabia que ia existir gente alcoólatra, que já sabia de tudo, e se ele ordenou é porque ele sabe o que está fazendo, né? Eu não sou mais sábio. A gente não pode querer ser mais sábio do que Cristo, que disse que era pão e vinho. Então a gente às vezes tem que ter cuidado com isso. Mas vamos avançando aqui, irmãos. A doutrina da justificação pela fé já implica que os sacramentos não têm poder de salvar. Aí entra a questão. A gente não pode agir com aquela pessoa que está no leito de morte, que não tem um. Tem muito pastor hoje em dia, né? Não é possível que não tenha um pastor para batizar esse indivíduo. Mas vamos dizer que ele está no meio do deserto lá, num lugar, no meio da floresta amazônica, e não tem. Então a gente prega, ele se converte, ele não é salvo, ele vai ser salvo como o ladrão da cruz, se ele não teve a oportunidade de. Até porque, volto a dizer, os sacramentos, eles são elementos de culto também, para nós hoje, né? Então, na era apostólica, você vê Filipe ali batizando, ele era um evangelista, mas hoje, batismo, são coisas vinculadas à igreja, ao culto. Então, a pessoa está no leito de morte.
Então, em tese, pelo menos um ministro deveria ir lá. Né? Mas, enfim, a confissão vai falar disso mais na frente, a gente volta aí. A gente tem que ter cuidado, só que eu estou querendo argumentar aqui nesse ponto, é não rebaixar o que nós cremos sobre a justificação pela fé. E não é o batismo que vai salvar aquela pessoa. Ela tem que crer, confessar Jesus, se arrepender dos seus pecados. Então, se você tiver numa situação dessa, tem que fazer é evangelizar, ler a Bíblia, dizer, se arrependa, você se converte, você se arrepende dos seus pecados, você aceita Cristo, você recebe Cristo como seu único Salvador, você abandona a justiça própria, as suas obras, crê em Jesus, que se você crê, você está salvo. Com base na Bíblia, você pode dizer isso. Não é se você for batizado. Agora, ela quer ser batizada, porém, nem tudo é o que a gente quer, né? Às vezes, está perto de morrer, as circunstâncias, está no meio do mato lá, está num país islâmico que não tem igreja. Então, ela não vai deixar de ir para o céu por causa disso, porque ela é justificada pela fé, não é pelo batismo. O católico romano, então, vai dizer que recebe a justificação primeiro pelo batismo, depois pela penitência e os outros sacramentos que vão sendo aplicados. Então, segundo a Igreja Católica, nós somos justificados sacramentalmente. É por meio dos sacramentos. Então, nós não pregamos isso. É por isso que a questão que a gente está combatendo externa é que não adianta a pessoa foi batizada, participa da ceia. A nossa salvação não é sacramental. É pela fé. Agora, aquele que crê se submete aos sacramentos bíblicos da igreja. É como Abraão. Abraão, você creu, né? Se circuncide. Aí Abraão, não, Senhor, não vou me circuncidar, não. Eu já sou salvo. Ele ia dizer isso? Não. Era o dever dele, ele submeteu, porque ele era um crente, ele obedeceu. Então, quem vem para a igreja é salvo pela fé. Mas aí ele vai lendo a Bíblia, sendo instruído, e vai dizer, você tem que ser batizado. Você precisa participar da comunhão dos santos, você precisa receber a ceia. Então, ele vai fazer, porque é a ordenança do Senhor. Segundo Roma, então, como eu disse, a justificação é sacramental. Para nós, os sacramentos são importantes, mas não conferem salvação. Agora, como o Emerson enfatizou, está tão unido o elemento com a graça que, participando dignamente, a pessoa recebe graça, mas não é ao ponto de que é o elemento ali e tal, que vai ser uma salvação sacramental. O valor está na fé, no recebimento de Cristo, no coração, pela obra do Espírito. Então, a graça ela não é recebida por um poder nos sacramentos, não é uma coisa mágica, que faz ali e tal, você recebe magicamente a graça. A eficácia não depende da intenção dos que administram. Houve uma controvérsia na história da igreja, chamada controvérsia donatista, que vários crentes, na perseguição, entregaram as Bíblias, traíram a fé, alguns talvez pastores, e depois queriam voltar à comunhão da igreja. E os donatistas disseram não. E até assim, a ideia dos donatistas era de santidade. Não, vocês pecaram, negaram a fé, e aqueles que foram batizados por esses que negaram a fé, e etc. Valeu? Então os donatistas não queriam receber esses crentes ou até padres, né, pastores ali daquela época, mas a igreja venceu a posição de que a eficácia não dependia dos ministrantes, porque o poder não está no homem, o poder está em Deus, no Espírito, com a palavra, e o Espírito opera a fé que recebe essa graça. Então, Agostinho de Hipona, a validade do sacramento. Ela repousa sobre o único Deus cuja promessa é dele, e não a eficácia não é sobre quem administra, né, mas sobre Deus, etc. Aí. Então, o poder não está no sacramento em si mesmo. Ok? Então, tem essa questão aí da controvérsia donatista. Então, o único poder é do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos poder algum. O Espírito, irmãos, é o agente da salvação, é o que aplica, é o que torna real essas coisas. É o Espírito Santo. E ele está com a palavra e com os sacramentos, que também é uma instituição. Então, nós temos que ser fiéis na pregação da palavra e fiéis nos sacramentos, no cumprimento. A igreja, com as marcas da reforma para a igreja bíblica, a igreja fiel.
Fiel pregação da palavra, fiel administração dos sacramentos e correta administração da disciplina. Então, nosso dever não é converter ninguém, é pregar fielmente, evangelize fielmente, fale do verdadeiro evangelho. Quando você está evangelizando, é o Espírito, a eficácia depende do Espírito, assim a pregação, assim o sacramento. Mesma coisa, a eficácia depende da soberania de Deus, do Espírito que opera. Agora, a gente tem que ser fiel, tem que fazer do modo como foi dito, né? Do modo como foi instituído. Há um preceito, uma ordem, é uma ordenança. Você acha que um sacerdote do Antigo Testamento podia mudar o sacrifício, como era feito ali? Mexer? Não, vai ser assim, acho que vai ser melhor e tal. Não, é a mesma ideia, irmãos. É porque o Novo Testamento continua tendo os sacramentos, ele é menos elaborado do que eram os ritos ali, os sacerdócios. Mas lembre que é o mesmo Deus. O que foi dito lá no Antigo Testamento tinha que ser cumprido à risca. Era a instituição de Deus. Então, o nosso dever, a igreja, o papel da igreja é preservar o sacramento. Muitos vão para o campo missionário, aí chega lá, não tem o vinho para vender na bodega lá. Aí ele bota caldo de cana e tapioca no lugar, caldo de cana no lugar do... Tem igreja, agora que eu vou falar é sério, tinha uma igreja lá em Teresina, eu não sei se era piada do seminarista, né? Eu vou fazer esse adendo aqui. Eu acho que é piada, não vou dizer isso não, que eu acho que era piada deles. Mas imagina a pessoa trocar o vinho por iogurte, né, de morango, ou suco de morango. Não pode, irmãos. Né? Caldo de cana, não pode. Ah, mas é contextualizando. Isso aí é uma ideia missionária que não é baseada na Bíblia. Vamos contextualizar culturalmente. Não tinha pão no Brasil, mas agora tem. Tem vinho, tem uva. Aqui no Nordeste estão plantando uva. Certo? Estão plantando uva. Então, o pessoal fica querendo, às vezes, por causa do pragmatismo, às vezes, estou dizendo que eles não têm boa intenção, não, nessa questão missionária, então, tudo é mais descolado, né? Você adaptar culturalmente ali. Então, você está numa tribo, o índio não tem pão, só tem mandioca, né? Então, bota tapioca lá, vai ser o pão, e não é nem caldo de cana, né? O índio não tinha nem caldo de cana, viu? O caldo de cana chegou depois, quando os portugueses vieram para o Brasil. Eles tinham uma cachaça lá da mandioca que era brabo o negócio. Então, assim, você vai colocar aquele negócio ali no lugar do vinho, né? Então, assim, perceba que a gente fala essas coisas, mas a gente tem que ter cuidado, né? Com isso aí, porque há uma instituição. Então, o Senhor já sabia que o evangelho ia chegar em todo o mundo. Ele sabia que tinha lugar que não ia ter trigo nativo, mas que a igreja ia chegar. Em algum momento iria chegar. Essas coisas iriam ser... O evangelho, o cristianismo, ele é contra a cultura. Ele não se molda à cultura. O evangelho ele é bíblico. Ele é o que está na Escritura. Imagina se o evangelho fosse ter que mudar. Em cada país a ceia tinha um elemento diferente. Né? Então, enquanto não chegava, né, esse pão e esse vinho aí. Então, eu creio, particularmente, que o nosso papel é ser fiel. Assim, é claro, irmãos, que eu falo assim, brincando, do caldo de cana, é claro que o suco de uva, ele não é uma coisa tão distante do vinho, né, quanto um caldo de cana, né? O suco de uva, ele não é tão distante. A questão que você tem que meditar, os defensores do suco aí, é quando é que ele começou a existir. Pesquise lá, depois me diga. Faça uma pesquisa. Quando foi que surgiu? Não venha dizer assim, porque já tinha uva. Porque não tinha geladeira, não tinha como conservar, não tinha pasteurização. Não existia pasteurização. Certo? Até esse suco de uva aí, se você tiver cuidado, você percebe que tem um pouco assim, um gostinho ali, já começa uma fermentaçãozinha breve ali. Espremeu, pisou, guardou, vai começar a fermentar. Já existia, né? E tem isso aí, na verdade, assim, tem outros argumentos, na verdade, de que era suco de uva na Bíblia, né? Tem gente que consegue argumentar isso. Mas, assim, por que os coríntios estavam se embriagando lá na época da ceia deles? Se era suco de uva. Né? Porque Paulo diz, tem gente se embriagando na igreja. Se era suco de uva, não tinha perigo disso, ninguém se embriagar. Pelo menos eu nunca vi, né? Ninguém se embriagando com suco de uva. Então, que existia lá, existia. E por que existia? Você já pesquisou? Porque a produção era grande, ninguém dava conta de comer aquelas uvas todas.
eles faziam os barris, antes eram os odres, né? Não sei como era aquilo, armazenava e aquilo fermentava. E pode ver que Jesus, quando ele multiplica o suco não, a água em vinho, né? Quando ele multiplica, o mestre lá diz, ó, você guardou o melhor é o que? Era o mais velho. E outra coisa, quanto mais velho, menos esse ranço. Por que ele diz que é melhor? Porque fica mais suave ainda, mesmo tendo álcool. E ele diz, vocês guardaram o melhor vinho, então o que ele está querendo dizer? Que tinha álcool. Porque o costume era, enquanto o pessoal estava são, não tinha ainda efeito grave de álcool, eles bebiam o vinho mais velho, que era mais caro e melhor, e depois que eles já estavam mais alegres, eles davam o vinho inferior na festa, e Jesus multiplicou lá aqueles monte de vinho, né? E foi da melhor qualidade. Ou seja, um vinho envelhecido muito, né? Um vinho bom, de boa qualidade. Depois vocês pesquisam aí, lá na Europa o pessoal tem muita cultura disso. Quanto mais velho o vinho, o queijo, parece que quanto mais fermentar, né? Tem uma característica lá é mais caro, inclusive, né? O vinho velho e tudo, e etc. Irmãos, já passou o tempo, né? Eu não sei se eu consigo aqui terminar pelo menos a primeira sessão. Eu vou parar aqui, então, para a gente continuar na próxima aula. Então, a eficácia do sacramento não depende da piedade do ministro, mas da operação do Espírito. Então, é por isso que a pessoa ela deve se apresentar, ela não é ela não assiste o culto, né? Ela tem que olhar para Cristo, certo? Claro que, se depender da igreja, elejam o pastor mais piedoso que vocês puderem, né? Orem para que Deus mande um pastor piedoso para a igreja, mas, para nós reformados, é a instituição, a ordenança, nós precisamos dos meios de graça. É por isso, por exemplo, quando vocês ficaram aqui um ano sem pastor, o presbitério designa um pastor de atos pastorais. Vocês lembram disso? Pastor Carlos passou um ano aqui vindo. Por que não fica sem isso, né? Porque apesar de não ser todo domingo, mas na visão reformada, não é algo que pode ser ignorado no culto e tem que acontecer, geralmente, na nossa igreja, uma vez por mês. Então, não pode a igreja, na nossa perspectiva, na igreja presbiteriana, ficar sem o sacramento. E tem essa base aqui, o porquê do que estamos argumentando aqui, certo? Tem as palavras da instituição, né, que aí é a ordenança. Ele fala aqui essa história de Calvino, Spru, lá que já comentamos, que Emerson puxou esse assunto. Ok, eu creio que dá para a gente parar aqui. Isso, dá para a gente parar e continuar na próxima aula, ok? Irmãos, vamos orar para não ficar muito delongado e Deus nos abençoe, que tenhamos interesse, né, sobre esse assunto. Tem a ver com culto, tem a ver com eclesiologia, né? As pessoas têm se afastado da igreja, dos meios de graça, há um desinteresse, há muitas influências aí, e nós precisamos reafirmar o que cremos, né, o que a nossa igreja crê, a nossa confissão de fé é muito importante. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra, dessa instrução. Santifica o teu povo, ó Pai, usa os meios de graça, nos dá ser fiéis na ministração dos sacramentos e que o Senhor se agrade pelo teu Espírito com a palavra, abençoar o teu povo, ó Pai, fortalecer a fé, que cada um possa participar dignamente, entendendo, não de modo passivo ou desinteressado, mas com preparação, com oração, entendendo a santidade do Senhor, buscando viver uma vida mais santa a cada dia. Nos abençoa, Pai, nos dá um dia do Senhor abençoado, nos traz à noite para ouvir a pregação e abençoa o teu povo, Pai, dando entendimento da importância do culto e da santa convocação. Assim, oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz, logo mais às 18 horas estaremos novamente aqui. Sim, presbítero Marcos. Então deixa eu só encerrar ali.